Olá, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui na Evolux CT. Meu nome é Murilo e vamos falar um pouquinho hoje sobre a energia que a gente gasta com algumas pessoas, quando gastar, quando não gastar essa energia. E muitas vezes você tem que estar vendo quem está perto de você, ela te ajuda ou te atrapalha? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a energia que a gente gasta com as pessoas. Lógico, não vai, na primeira oportunidade, dar as costas para alguém, desistir. Algumas coisas precisam de persistência. Se você está na liderança, se você é empresário, se você tem algum amigo aí ao redor de você no trabalho que você vê, a pessoa é boa, ela é trabalhadora, mas ela peca em alguns aspectos. Então não desista, force um pouquinho, tente entrar em contato, tente falar com essa pessoa, seja clara com essa pessoa, porque ela precisa melhorar. Muitas vezes, se você não falar, a pessoa não vai saber. E aí vem a questão: quanta energia você vai gastar com essa pessoa? O quanto for necessário. Aconteceu comigo uma liderança, um supervisor da produção, ele chegou um dia para mim e eu estava cobrando. Eu falei: olha, precisa falar para a pessoa, falar que esse processo não pode ser feito dessa forma, que existe o procedimento, pega o procedimento, olha como são as tarefas, executar elas, explica novamente, senta, faz uma lista de presença de treinamento, treina essa pessoa. E aí a resposta foi: Murilo, quantas vezes eu vou ter que falar para essa pessoa? Ela não é criança, realmente, não é criança, mas às vezes ele precisa se repetir algumas vezes. Uma equipe de Fórmula 1, ela não vai chegar na precisão que eles têm, questão de segundos, ele vem, abastece, troca o pneu, limpa a viseira, troca, né? Então ele faz todo um processo ali e o carro sai andando em segundos. Por quê? Porque teve repetição, teve tentativa, deu erro, treinou, treinou, passou, até chegar num ponto que vai se tornar automático. Então, quanta energia, quanto você vê que é possível essa pessoa mudar? Porque quando você chegar num ponto que você fala, essa pessoa não muda mais, às vezes é necessário mudar a pessoa, mudar a sua atitude, você se distanciar se for necessário. Então, tem momentos que sim, valem a pena. Imagina se fosse você e toda vez que você errasse, alguém desistisse de você em qualquer área da sua vida. Então, é muito comum hoje em dia acontecer isso, as pessoas desistem por nada. Então, essa persistência é importante, mas saber o limite dela. Não deixa que isso aqui também seja um fardo muito grande. Tem pessoas que você, assim, se ela não quiser mudar, ela não vai mudar. Se a pessoa tiver demonstrando sinais que ela quer mudar, mas que ela está com alguma dificuldade, vai pontuando, vai direcionando. Mas não gaste energia com aquela pessoa que não faz sentido, que ela não quer mudar, porque realmente você vai gastar toda a sua energia e não vai aplicar. E com esse supervisor, o que aconteceu? Na hora que eu falei isso, ele falou: pô, Murilo, mas eles não são criança. Toda hora eu tenho que falar. E era muito legal, porque ele estava aí há uns 3 meses com a gente, e aí ele tinha um detalhe que eu falava para ele: olha, precisa fazer isso, né? Você precisa entrar nessa planilha, você tem que alimentar dessa forma, você não está alimentando aqui de acordo. E aí ele pegou, né? Sempre ele olhava, né? Dava as desculpas dele por causa da correria, né? Sempre tinha uma desculpa, sempre tinha uma, uma forma que fosse justificar aquilo que ele não estava fazendo. E aí foi muito legal, né? Que ele falou assim: Murilo, quantas vezes eu vou ter que falar? Eles não são criança. Eu falei: bom, se fosse para você desistir, imagina se eu desistisse de falar de você, né? Você está completando os seus 3 meses aqui e eu continuo falando semanalmente a respeito disso.
né? Por quê? Porque eu via que tinha muitas coisas boas, ele tinha um potencial gigantesco, né? Hoje ele não está mais com a gente, mas naquela época fazia muito sentido continuar e persistir. E precisa disso, persistência, mas saiba o momento de parar. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, que em breve teremos outros vídeos aqui a mais no canal. Abraço a todos!